Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom que você veio. Quero te convidar a fechar os olhos mais um instante, que nós possamos continuar nessa presença tão maravilhosa que está neste lugar. Quero saudar aqueles irmãos que estão nos assistindo através da live, que vocês possam estar sendo ainda mais tocados pela presença do Pai. Obrigado, Jesus, porque podemos estar na sua casa, porque podemos estar todos juntos como uma família, para louvar, para bendizer e para engrandecer o seu nome. Que o Senhor possa falar ainda mais aos nossos corações nessa hora. Jesus, nós pedimos mesmo, de todo o nosso coração, que o Senhor venha nos tocar ainda mais. Nós queremos estar ainda mais sensíveis para te ouvir, para te sentir, para ser tocado e ministrado pela sua palavra. Que o Senhor venha falar mesmo com cada um de nós nessa noite. Nós entregamos este momento, Pai, da tua palavra em tuas mãos, sabendo que o Senhor já está operando os seus milagres entre nós, sabendo que o Senhor já está curando as nossas vidas, sarando a nossa alma, Pai. Nós bendizemos o teu nome e entregamos tudo, lançamos tudo diante do Senhor e pedimos mesmo que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. Segunda Reis, capítulo 20. Todos acharam? Bem? Nos diz assim então, 2 Reis, capítulo 20, no versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Outra versão vai dizer assim: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Versículo 7. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Versículo 9. E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra de 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Se você puder voltar no versículo 2 comigo, diz assim: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente.
Até aí, amém? Quero compartilhar com os irmãos que Deus colocou no meu coração ontem à noite, nessa tarde. Compartilhar aquilo que Deus ministrou muito forte sobre a minha vida, praticamente nessa tarde, enquanto eu estava me preparando. Nós vamos ver aqui que Ezequias, ele fazia parte dos reis obedientes, daqueles reis que temiam o Senhor, né, que buscavam o Senhor, que tinham intimidade. Se nós voltarmos no capítulo 19, nós vamos ver que o povo da Síria começou a afrontar o povo de Israel. Nós vamos ver que chegou uma carta, um papel, às mãos do rei Ezequias, que eles seriam destruídos, que Israel seria destruído. E nós vemos aqui que Ezequias não se apavorou com tudo que estava acontecendo. Ele foi a um lugar que é onde eu e você podemos ir todos os dias, que é aos pés do Senhor. Ezequias chegou aos pés do Senhor e apresentou tudo o que estava acontecendo. Colocou diante do Senhor e pediu que Ele o ajudasse sobre aquela causa, para que o Senhor o livrasse das mãos dos reis da Síria. Se você puder voltar comigo no 19, no versículo 19. Nós vamos ver aqui que Ezequias fala assim: agora, pois, ao Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Como eu falei no começo, Ezequias fazia parte do reino dos reis que temiam o Senhor, que eram obedientes, que confiavam no Senhor em todo o tempo. Nós vemos aqui que ele foi ao templo e pediu ao Senhor, clamou ao Senhor. E Deus começou a colocar em meu coração nessa tarde sobre a oração, né? Sobre nós buscarmos a presença do Pai, sobre nós termos comunhão com Ele. E aqui no capítulo 20 que a gente leu, nos diz que Ezequias estava com uma enfermidade tão grande que não tinha cura. Estava passando por um momento difícil, por uma batalha muito difícil. E, além de tudo isso, chega o profeta e fala para ele: Ezequias, arruma sua casa, que você morrerá, que essa ferida que tem aí não tem cura. E eu comecei a meditar nessa tarde. Eu faço uma pergunta para mim e para você. Se Deus fala para mim e para você: arruma sua casa que você morrerá, o que você faria? Fica uma pergunta para mim e para você nessa noite. Arruma sua casa porque você vai morrer. Só que se nós formos meditar ainda mais, Ezequias tinha intimidade com Deus. Nós vemos que quando chegou aquele papel em suas mãos, a primeira coisa que ele fez foi ir ao templo, foi buscar auxílio do único que poderia o ajudar, de uma causa que era impossível para eles, para o seu exército, que não conseguiriam combater o exército da Síria. Mas ele buscou ao Senhor, se achegou aos pés de Jesus e clamou a Ele. Se você puder voltar agora, no 19:35, nós vamos ver assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando eles pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Através de uma oração, Ezequias clamou ao Senhor e Deus o livrou naquela mesma noite deles serem mortos, deles serem destruídos. E Deus destruiu todos eles, enviou os seus anjos. Agora, se nós formos no capítulo 20, no versículo 2, Ezequias vira o rosto para a parede e clama ao Senhor. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite, amados. Sobre a
de nós termos intimidade com Deus. Né? Não apenas se achegar a Deus para pedir. Não estou dizendo que isso é errado, nós devemos pedir. Mas se achegar aos pés do Senhor para nós termos intimidade com Ele. E se nós formos ver nas últimas ministrações que foram faladas, todas elas falam em nós termos intimidade, nós sairmos da nossa zona de conforto e se achegar aos pés do Senhor. Né? Nós escolhermos a melhor parte como Maria, que ficou aos pés de Jesus, nós andarmos com Ele em todo o tempo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre nós, através da oração, ter intimidade com Deus. Ezequias, ele era um homem obediente, ele temia o Senhor. E se nós formos meditar nesse versículo 3, eu vejo que Ezequias foi um homem audacioso, um homem corajoso, porque não foi a palavra de qualquer um que você morrerá, foi a palavra de Deus. O profeta do Senhor disse para ele: arruma tua casa, que você morrerá. Talvez se fosse nós no desespero, meu céu. Ou talvez se você dissesse para alguém no mundo: então já que eu vou morrer, eu vou chutar o balde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Ezequias temia o Senhor. Ele orou e pediu: Deus, o Senhor tem misericórdia. Ele sabia que como Deus o livrou daquele exército, era o único que podia restaurar a sua vida, o único que podia livrá-lo da morte. E foi o que aconteceu. Talvez aquela oração ali, amados, não diz aqui, talvez durou 5 minutos, porque nós vemos que Isaías ainda estava no pátio quando Deus manda ele voltar, para falar para Ezequias: eu vou sarar, eu vi essa oração, ainda vou te dar mais 15 anos de vida. A minha oração nessa noite é que eu e você possamos entender que não é apenas nós pedirmos, se achegarmos a Deus apenas para pedir, mas nós termos intimidade com Ele. E eu anotei aqui 3 pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, que a primeira é relacionamento, o segundo é comunhão e o terceiro é intimidade. O que é relacionamento? É conhecer a Deus. Comunhão é realizar algo em comum, é ter amizade e harmonia com Deus. E intimidade é relação muito próxima, amizade íntima e familiaridade. Começamos a conversar com a minha esposa nessa tarde e eu comecei a me lembrar. Relacionamento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu conheci a Eliane, a gente começou a conversar, né? Daqui a pouco ela falou: pode falar com meu pai. Eu fui, falei com o pastor, falou: espera um pouquinho. Depois ele liberou. A gente começou a ter o nosso relacionamento. Comunhão. A gente começou, como diz ali, realização de algo em comum. A gente começou a sair juntos, comia uma pizza, ia no restaurante, ia na casa dela, ela na minha casa. A gente começou a ter amizade e começou a conhecer um ao outro. E a intimidade? A intimidade a gente começou a ter depois do casamento. Né? A gente se conheceu mais, começou a conhecer um ao outro depois que se casou ainda mais. E a gente começou a se lembrar nessa tarde que quando a gente casou, eu como feijão todo dia. E a Eliane não fazia. Só que eu não falava no começo, ela temperava do jeito diferente que eu gostava. E um dia eu falei: amor, eu gosto de feijão todos os dias. E ela começou a fazer: porque eu não comia todos os dias. E o que aconteceu? Eu e ela começamos a ter intimidade. Vamos trazer agora na nossa parte espiritual. O que é relacionamento? É quando eu e você aceitamos a Jesus. Quando nós decidimos a conhecer a Ele. E quando nós começamos a ter comunhão, é lendo a sua palavra, é vindo aos cultos, é tendo vontade de conhecer mais de Deus. E quanto mais nós conhecermos, o que vai acontecer? Mais intimidade nós vamos ter com Ele. Então, relacionamento é nós conhecermos a Jesus. Comunhão é realização de algo em comum. É você comer da sua palavra. É você chegar na presença do Senhor e dizer: Deus, hoje foi difícil esse dia. Mas você desabafar, é você ter comunhão. É você chegar e dizer: Deus, hoje o dia foi top,
Foi maravilhoso, aconteceu isso e aquilo. Não apenas pedir, mas também desabafar. E quanto mais você conversar, mais intimidade você vai ter com Ele. Eu aprendi nessa tarde que se nós passamos 15 minutos, a gente ama estar na presença. Só que se você começa a ter um relacionamento, daqui a pouco você está meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, daqui a pouco não vai ser mais forçado, você vai amar estar na presença do Senhor. Você vai amar ter intimidade com Ele. Assim, nós como homens temos com as nossas esposas e as esposas com os seus maridos. Mas, para tudo isso acontecer, relacionamento, comunhão, intimidade, ele exige tempo. E é uma busca incansavelmente. Nós temos que buscar isso sempre. E eu coloquei aqui, sobre tempo. Como que está o nosso tempo? Eu acredito que quase todos nós, ou todos nós, queremos ter intimidade com Deus como se fosse um estralar de dedos. Né? Eu quero chegar na presença de Deus e, ó Deus, eu tenho 3 minutos, quero desabafar tudo. E não é assim. Né? Quando eu comecei a conversar com a Eliane, a gente conversava bastante, para um conhecendo o outro. Eu acredito que assim com os irmãos, foi com as esposas com seus maridos. Você começou a conversar, começou a ter comunhão, a ter intimidade. E assim é com o Senhor. E é através da oração que nós vamos ter essa intimidade com Ele. Então, amados, eu coloquei assim, como que nós estamos administrando o nosso tempo? Deus nos dá o tempo suficiente para conversarmos com Ele. Ah, mas eu só posso orar de noite. Amém, amados, mas nós precisamos administrar, ter esse tempo de comunhão. Deus queimou isso muito forte em mim nessa tarde, sobre nós não apenas pedir, não estou dizendo que é errado, mas nós temos intimidade com Ele, querer conhecer Ele mais e mais. Se você puder abrir comigo em Salmos no capítulo 27. Nós vamos aprender que nós devemos administrar o nosso tempo. Salmos 27, no versículo 8, vai dizer assim: Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Outra versão vai dizer assim: meu coração ouviu a sua voz dizendo, busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Eu comecei a meditar nessa tarde sobre esse versículo. E quantas vezes nós ouvimos Deus falar em nosso coração para nós orarmos? Né? Talvez você está lá lavando a louça e você sente de orar e você continua. Você está lá no teu trabalho, você sente de orar e você, não, vou continuar. Quantas vezes nós sentimos isso e não respondemos ao chamado que o Senhor nos dá? Eu entendi nessa tarde, amados, que nós devemos administrar o nosso tempo, a termos intimidade com Ele. E para isso exige tempo. Assim como você teve tempo para conquistar a sua esposa, a ter um relacionamento com ela, a ter um relacionamento com seus filhos, assim é com Deus. Não é num estralar de dedos, mas é eu decidir a ter a caminhada. Eu quero chegar até o fim, até o céu. Então, quanto mais eu buscar, mais eu vou ter intimidade, mais eu vou querer conhecer Ele. Jeremias 33, 3 vai dizer assim: aclama a mim, fugiu da mente, clama a mim e eu te... Deixa eu abrir aqui, senão vai ser mais fácil. Jeremias 33, 3. Tem ali? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
que o Senhor quer? Que eu e você clame a Ele, que eu e você busque a Ele todos os dias, que eu e você tenha relacionamento com Ele. Eu fiz um desenho aqui que eu coloquei assim, Deus, e coloquei umas flechinhas. O que Deus é? Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, o nosso discipulador e é o nosso amigo. Amados, se você dizer para o Felipe, chame aquela pessoa de pai, ele não tem essa intimidade. Ele vai chegar para mim, pai, né? Ele não tem intimidade de chamar talvez você de pai, mas ele tem. Assim como talvez eu não tenha intimidade de chamar você de pai. Mas Deus quer que nós nos chamamos de pai. Quer que a gente tenha intimidade com Ele. Ele é o nosso pastor, que a gente pode confiar. É o nosso discipulador, que vai cuidar de nós. E é o nosso amigo, que a gente pode desabafar. Né? Talvez você tenha um amigo de confiança, que você conta alguma coisa, que você comenta. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer ser o centro de todas as coisas. Deus quer que eu e você possamos organizar o nosso tempo, rever as nossas prioridades. O que tem sido a nossa prioridade? Talvez tenha sido o nosso trabalho, a nossa escola, nossos estudos. Não estou dizendo que isso é errado, amados, mas talvez nós estamos deixando Deus por último. E não é isso que Ele quer. Ele quer que Ele seja o centro de tudo. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Que a oração é também ter intimidade com Ele. Assim como Ezequias foi audacioso. Eu entendi que ele foi audacioso e disse, Deus, só o Senhor que pode mudar. Só o Senhor que pode sarar essa ferida. E clamou ao Senhor. Então a minha oração nessa noite, que eu e você possamos entender e compreender que Ele quer ter intimidade comigo e com você, que é tempo de nós voltarmos aonde a gente parou. Né? Talvez você está caminhando e você travou. Eu entendi nessa tarde que eu preciso se destravar, preciso começar a caminhar mais. Ou talvez tenha alguém que nem iniciou essa caminhada de conhecer a Deus, de ter intimidade com Ele. Que nós possamos se lembrar disso todos os dias, que Deus quer ter intimidade comigo e com você. Quero que você feche os seus olhos por um instante e que você possa meditar nisso tudo que a gente está falando, de nós termos intimidade. Será que eu e você estamos tendo tempo de qualidade com o Senhor, como temos com a nossa esposa, com os nossos filhos? Assim como você se esforça para não chegar atrasado no seu trabalho, será que nós estamos se esforçando para ter esse tempo de comunhão, intimidade com o nosso Deus? Será que nós estamos tendo relacionamento com Ele, comunhão? É tempo de nós voltarmos, é tempo de nós continuarmos a nossa caminhada. Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então é tempo de nós clamarmos a Ele. Nós estamos debaixo de uma promessa, que é o ano da graça. Nós escolhemos estar debaixo do favor de Deus, das mãos do Senhor. Então que nós possamos começar com tudo. Nós já estamos iniciando o mês de março, irmãos. Talvez você está travado, eu esteja travado. Mas o Senhor nos alerta nessa noite que é tempo de nós termos intimidade com Ele. Que é tempo de nós buscarmos a sua face ainda mais. Que você possa colocar tudo diante do Senhor. Talvez dentro do teu coração tem coisas que você não abriu nem para Deus ainda. Você não conseguiu nem falar para Deus o que tem guardado dentro do seu coração. Deus quer ter intimidade comigo e com você, como nós temos com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, com aquele amigo, com aquela amiga. Deus quer ter intimidade comigo e com você todos os dias. Como nós ministramos, isso exige tempo, mas eu e você, que possamos se esforçar para ter tempo de comunhão com Ele,
conhecer mais de Deus, conhecer mais da sua palavra. E quanto mais nós buscarmos, mais intimidade nós vamos ter com Ele. Comecei a me lembrar quando eu cheguei no culto. Eu saí cedo hoje, os meus filhos ainda estavam dormindo. Eu cheguei, era 2 horas em casa, os meus filhos já tinham ido para a escola, eu não tinha visto eles até agora. Eu senti uma saudade tão grande quando eu vi os meus filhos. Imagine Deus quando nós se achegamos aos seus pés. Se nós se alegramos quando estamos afastados tanto tempo dos nossos filhos, o abraçamos. Imagine todos os dias você ter esse privilégio de se achegar aos pés do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. Quero convidar você a erguer os seus braços e adorar ao Senhor de todo o seu coração. Assim, quando eu cheguei no culto, eu abracei o meu filho, o Benjamin, o Felipe. Deus quer nos abraçar todos os dias. Nós precisamos ter intimidade com eles, amados. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Como nós aprendimos no domingo, deixar Deus tomar o controle de tudo. Não precisa ser da força do nosso braço, mas deixar que Ele cuide de tudo.